Paulo resumiu seu tratado em Filipos assim: nós padecemos e fomos agravados em Filipos. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. A ira dos senhores da escrava, daquela menina, registrado em Atos capítulo 16, resultou em Paulo e Silas sendo espancados com muitos chicotes, com muitas chicotadas e presos. Atos capítulo 16, versículos 22 a 23. A pressão para mantê-los seguros os levou para a prisão interna com os pés presos em troncos. A vergonha e a dor de Paulo em Filipos não levaram a umas férias com ousadia de Deus. Ele seguiu para Tessalônica, uma lição para todos nós. Eliú indicou que Deus dá cânticos durante a noite. Jó capítulo 35, versículo 10. Nunca isto foi mais verdadeiro do que na escuridão da masmorra de Filipos. Um dueto das trevas ecoou por todo o céu, pois estes eram louvores a Deus. Uma audiência ao redor de prisioneiros assustados estavam ouvindo-os, não apenas ouvindo-os. Leia Atos capítulo 16, versículo 25. A atitude de Paulo e Silas diante de um tratamento tão chocante honrou a Deus, mas também foi um testemunho poderoso para os outros internos. Eles oraram e cantaram louvores. Podemos entender orações saindo de homens com corpos machucados e espíritos humilhados, mas cantar louvores em circunstâncias tão angustiantes era nobre, além das palavras. Sua resiliência e entusiasmo deram a Paulo o direito moral de dizer aos crentes filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Josafá teve a mesma atitude ao sair contra adversidades insuperáveis. Ele diz, nós vemos o que aconteceu, começaram a cantar e a louvar, e isto foi antes mesmo de haver um início de vitória. 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 20 a 22. Muitas vezes somos tristonhos e experimentamos um colapso emocional quando temos muito menos a nos incomodar do que Paulo e Silas. Pedro não cantou na prisão, mas é mérito dele ter dormido quando ameaçado de execução. No outro dia, Atos capítulo 12, ele dormiu tão profundamente que a luz artificial que iluminava sua cela não conseguiu despertá-lo, de modo que um anjo o tocou. Ele dormiu porque a igreja orou e dormiu descansando na promessa do Senhor que ele ia viver até a velhice. O Senhor prometeu isso para ele em João capítulo 21, versículo 18. Que paz há em aceitar a palavra de Deus. Meia-noite era tempo de crise. Atos capítulo 16, versículo 21. Um terremoto irrompeu a cantoria e isto, por sua vez, resultou na conversão do carcereiro. O homem que foi salvo à meia-noite, Atos capítulo 26, versículo 13, foi responsável por apontar outro para Cristo à meia-noite. Outros tiveram seu primeiro encontro com Cristo na 10ª ou na hora sexta, João capítulo 1, versículo 39, capítulo 4, versículo 6. O fato é que Deus está no trabalho de salvar pessoas 24 horas por dia. Há 3 cenas da meia-noite no livro de Atos. Aqui, Paulo estava evangelizando à meia-noite. Em Troade, ele estava ensinando à meia-noite. Atos capítulo 20, versículo 7. A tempo e fora de tempo, como ele mesmo disse em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde
não retenha a tua mão. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6. Em alto mar, Paulo corria o risco de ser arremessado contra as rochas à meia-noite. Atos capítulo 27, versículo 27, quando ele viajava naquela embarcação. Dia e noite ele estava em perigo. Atos capítulo 9, versículo 23 a 25. Para ele, servir a Deus era um negócio de alto risco. Estamos inclinados a evitar qualquer coisa que envolva sacrifício demasiado ou perigo. Bem diferente do apóstolo Paulo, lamentavelmente. Deus é especialista em brechas de segurança. Uma pedra e um selo nunca poderiam excluir seu anjo de uma cova de leões. Daniel capítulo 6. Pedra, selo e soldados nunca poderiam aprisionar seu filho em um túmulo. Conforme observado, Pedro já havia experimentado a intervenção angélica para libertá-lo da prisão em Atos capítulo 5, versículo 19, no capítulo 12, versículo 7. Mas as atividades de Deus não são fixadas. Ele usou um terremoto em Filipos em vez de um anjo. Fundações foram abaladas, portas foram abertas, algemas foram quebradas e o carcereiro foi agitado. Seu pensamento inicial foi o suicídio para evitar a vergonha de uma execução pública pela manhã, pois imaginava-se que os presos haviam fugido. Sociedades sem Deus são irracionais e brutais. Parado pela voz da escuridão, ele pediu luzes. A maioria das traduções dizem assim: estes eram necessários para dissipar a escuridão da masmorra, conforme observado anteriormente nos vídeos. Em sua epístola aos Filipenses, Paulo frequentemente extrai lições de frases da história vivida em Filipos, dos dias que ele passou lá. Assim, ele os chama a serem luzes do mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Seu comportamento moral era de tal forma que eles são vistos como estrelas contra o céu escuro da noite. Podemos dissipar alguma das densas trevas morais e espirituais que nos cercam. Sejamos todos luminares espirituais. Aonde vivemos? Tendo saído da masmorra, o carcereiro fez a pergunta que mudou o destino de sua alma. O que devo fazer para ser salvo? Atos capítulo 16, versículo 30. A garota possuída pelo demônio havia sugerido que os pregadores estavam pregando um caminho de salvação. Essa seria uma melhor tradução para o versículo 17 do capítulo 16 de Atos, inferindo que era um dos muitos. Ela disse, os pregadores pregavam um caminho de salvação, sugerindo que era um dos muitos caminhos. Em resposta ao carcereiro, Paulo e Silas deram uma declaração tão nítida e inequívoca do único caminho de salvação que será encontrado em qualquer lugar nas Escrituras. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16, capítulo 31. Não havia dúvida na mente dos pregadores de que isso era algo que ele poderia fazer. Uma explicação mais completa do Evangelho foi dado a todos na casa deste homem. Versículo 32. E é evidente que houve uma resposta por parte de todos. Versículo 34. No início do Novo Testamento, os sábios tiveram um encontro com Cristo e partiram por outro caminho. Os magos que vieram do Oriente, está registrado em Mateus capítulo 2, versículo 12. A experiência deles criou um precedente. Qualquer um que venha a conhecê-lo genuinamente, conhecer a Cristo genuinamente, pela fé, nunca mais será o mesmo. E isto inclui o rude carcereiro de Filipos. O homem que os havia tratado duramente agora cuidou de seus ferimentos e forneceu uma refeição. É o que a Bíblia diz. Se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5,
versículo 17. Assim que ele foi salvo, a evidência estava lá. Quando a salvação veio para Zaqueu, o cobrador desonesto tornou-se um altruísta. Lucas capítulo 19, versículos 1 a 10. O fato é que uma conversão que não muda a vida não é conversão, também não muda o destino. Já se notou que o carcereiro foi batizado imediatamente, apesar de ser alta hora da noite, como o etíope. Atos capítulo 8, não se pensava em esperar até que chegasse em casa. Teria havido um ambiente mais agradável para o evento, com a probabilidade de uma congregação de parentes e alguns da corte real. O batismo era mais urgente do que isto. Atos capítulo 8, versículo 36. Que você que me ouve, tome isto como nota, você que ainda não é batizado e pode ser batizado. A resposta de Paulo à notícia de sua libertação parece fora do personagem, em Atos capítulo 16, versículos 35 a 39, mas ele parece ansioso por uma justificação pública. Sua partida era iminente, mas os crentes estavam sendo deixados para trás, lá em Filipos, e ele desejava deixá-los com o estigma de ter sido associado e ele não queria que essas pessoas tivessem o estigma de ter sido associado a um suposto criminoso. Há ocasiões em que a atitude normal de submissão e não retaliação deve ser trocada por uma postura mais robusta para que a honra seja preservada, e é isto que Paulo faz aí nesse capítulo 16, quando ele exige que aqueles que colocaram ele na prisão, já que estavam libertando ele como alguém que não tinha culpa, que eles mesmos viessem libertá-los. E desta forma, os crentes que ficavam em Filipos iam ter isto em mente, associado à conta deles, porque outros que iam ver depois essa congregação, eles podiam dizer, olha, foi Paulo que pregou para nós, mas eles diziam, mas Paulo não é aquele que foi aprisionado, aquele malfeitor, aquele... Não, as autoridades libertaram Paulo como alguém que não tinha culpa de nada.